Com muita honra, muito prazer, recebo aqui no programa hoje Dr. Valmir Carrilho. Ele é um advogado especialíssimo nessa área trabalhista, por ter atuado no serviço público, nesta mesma área de relações de trabalho e tudo, mas por ter se tornado também um advogado reconhecido em toda a região nessa área trabalhista. E ele vai, portanto, contribuir com os ouvintes, trazendo aqui o que a gente acha que é sempre mais importante no jornalismo, que é o conhecimento, mas a informação trocada em miúdos, vinda de um profissional, mas que todos entendam. E também em comunicação ele é exímio comunicador. Dr. Valmir Carrilho, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Dalberto, Felipe, bom dia para quem está nos assistindo, bom dia para quem está nos ouvindo. O senhor está bem, doutor Valmir? Tudo bem? Graças a Deus, Daércio, estou bem, estou me recuperando, né? E graças a Deus, estou bem, graças a Deus. Família também? Tudo bem? Também, graças a Deus. Ainda com alguns resquícios da Covid, né? Que eu tive na modalidade mais grave, mas eu estou me recuperando. Que bom. Faço votos de que no mais breve tempo possível até as sequelas decorrentes aí passem e tudo corra bem, doutor Valmir. Doutor, me assustou aqui, e vai assustar a muitos, que mal implantamos uma reforma trabalhista e eis que outra já está no Congresso, e desta vez com propostas do tipo: o sujeito perde o direito a férias FGTS 13º. Então eu queria que o senhor que está acompanhando essa discussão lá no Congresso me dissesse se esta é a ideia única ou esta é mais uma entre outras ideias que podem prosperar dentro dessa nova, do que eles chamam de nova reforma trabalhista. Daércio, olha só, em 2019 o governo federal editou uma medida provisória criando a carteira de trabalho verde e amarelo. Ela teve vida curta, prosperou e ficou em vigência até abril de 2020 e a partir daí caducou porque o Senado não ratificou a decisão da Câmara dos Deputados. E de fato é preocupante, né, essa modalidade, essa nova tentativa de mudança na legislação trabalhista, suprimindo o direito dos trabalhadores. O grande argumento de quem defende é que, com isso, o empregador vai desonerar a sua folha. O que não é verdade. Na realidade, o que o grande, o pequeno, o médio empregador quer é que essa gama de tributos sejam diminuídas. É isso que encarece a produção, é isso que inviabiliza o negócio, né? E, infelizmente, pela força dos lobbies das grandes empresas, muitas vezes o trabalhador é o grande sacrificado dessa relação toda. Quer dizer, que na realidade o governo, que é quem mais contribui para essa carga tributária que incide sobre o emprego, hoje, como ele não quer mexer na parte que lhe concerne aí, que é arrecadar, quer dizer, não abre mão da parte dele, ele achou um culpado, que no caso é o trabalhador. Correto. Nós já começamos em 2017 com a emenda, né, da Lei 13.467 e suprimiu diversos direitos do trabalhador. Essa lei é de 2017, desculpe, né, com o argumento de que com as modificações nós teríamos uma oferta maior de postos de emprego, né, isso foi no governo Temer, e infelizmente na prática não se consumou. Nós temos hoje quase 15 milhões de trabalhadores desempregados. Então, aqueles argumentos para suprimir direitos históricos dos trabalhadores, na prática isso não ocorreu. E agora, mais uma vez, se busca suprimir mais direitos, né, se olhando simplesmente para um lado, para o trabalho, né, quando na realidade a análise do governo, de quem cuida dessa parte, seria pela desoneração. É isso que os empregadores reclamam, a grande carga tributária sobre a sua folha salarial, sobre a sua receita. Então é difícil. Hoje nós temos um país inviabilizado pelas questões de tributos para os empresários. Que coisa, né? Quer dizer, é lamentável. Desculpa a expressão aqui, que pode parecer chula, mas
quer dizer, do trabalhador, né? E até do empresário, né? Porque, na verdade, quando se fala vamos racionalizar os custos aqui, os governantes estão empurrando para o setor produtivo a culpa e também o preço a ser pago, para diminuir o quê? A carga tributária. Quem é que impõe essa carga tributária? É o trabalhador? Ou seja, a culpa é do trabalhador ou do empregador? Então, lamentável. É um absurdo. É um absurdo, né? A gente verifica, e eu, como você próprio bem disse, eu tenho um contato direto com empregadores, com empregados, e vejo a dificuldade. Tudo que foi feito de 17 para cá, com o intuito, ou com o argumento, com a justificativa, que era para que nós pudéssemos criar mais empregos, na prática não se resolveu, né? Nós temos hoje muita gente desempregada, empregadores, patrões desesperados porque não conseguem fazer frente à tributação. Então, eu acho que a solução para que o Brasil possa melhorar do ponto de vista de empregabilidade é trazer todo mundo para o debate, né? Para que, de fato, aquelas causas sejam atacadas e não se legislar na periferia do problema. Nós temos que ir no cerne da questão, no centro da questão, para que, de fato, nós possamos reverter esse quadro que é triste, né? Para que mais pessoas possam trabalhar, para que mais pessoas possam empreender. E hoje, infelizmente, isso a gente não consegue. Os sindicatos estão sendo vistos aí, rodeando ali o Congresso Nacional, no sentido de executar aí suas obrigações de defender os interesses, não só dos trabalhadores, como das indústrias, como das empresas? Olha só, eu entendo que a maior representatividade do trabalhador são os seus sindicatos, né? Deveria ser, né? Eventualmente, você ouve uma crítica aqui, outra ali, em razão de que o sindicato não presta o serviço que o trabalhador necessita, mas eu respondo da seguinte forma: quando você não está satisfeito com a diretoria, com a administração daqueles que te representam, participe, forme uma chapa e mude. Mas é importante, Daércio, que nessa relação capital e trabalho haja uma proteção, tanto da parte do ponto de vista do empregador, que tem as suas entidades, que representam os seus interesses, quanto do trabalhador. Nós temos, eu vou pontuar uma situação muito clara que aconteceu em 2017, que foi na reforma trabalhista retirada da ordem tímida, né? Muito pouca coisa o sindicato poderia fazer, ou nada, porque isso foi uma emenda à Constituição, né, que alterou, e com isso passou a ser lei. Então, o trabalhador que saía de manhã da sua casa às 4 horas para aguardar no ponto, para depois se dirigir ou para uma indústria ou por uma frente de trabalho no campo, ele passava a ser remunerado a partir do momento que ele estava aguardando, né, para que pudesse ser transportado para o seu local de trabalho. Com a mudança, esse período foi suprimido. Então, nesse caso pontual, não havia o que os sindicatos pudessem reverter. Algumas discussões judiciais, mas nada que possa, de fato, restabelecer essa condição para o trabalhador. Recentemente, nós tivemos uma vitória importante que o Supremo Tribunal Federal decidiu agora em outubro, que é em relação à sucumbência. Nós tínhamos até 17, o trabalhador ingressava na justiça e se eventualmente perdesse algum dos pedidos que fez, isso não acontecia nada na prática, seja do ponto de vista da perícia, seja do ponto de vista de uma verba, nada acontecia. Com a reforma, o trabalhador passou a ser sucumbente, ou seja, ele teria que pagar o pedido que ele fez e que foi julgado improcedente na justiça, bem como se fosse realizada uma perícia
técnica ou médica e ele perdesse, ele teria o compromisso e a obrigação de pagar isso para a Justiça. Recentemente, o Supremo decidiu que isso é inconstitucional e deu ao trabalhador a possibilidade de ajuização sem o risco, sem o temor que depois ele pudesse ser condenado. Porque, na minha concepção, isso acabou constrangendo e criando uma dificuldade do acesso à justiça. Porque o trabalhador ficava temeroso. E, graças a Deus, do ponto de vista dessa questão, isso foi resolvido e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Difícil é que é o Congresso que acaba resolvendo isso, doutor Valmir. Toda vez que há uma pretensão de mudança na legislação trabalhista, o governo encaminha uma proposta de emenda e isso é analisado pelo Congresso. Primeiramente pela Câmara, depois pelo Senado. Então, passa necessariamente pelo Congresso Nacional. Qualquer mudança que vise suprimir direitos. Mas ali onde é resolvido isso, pouco se fala em produtividade, em empenho, em comprometimento, características muito comuns das empresas. Lá não se fala nisso, quer dizer, o próprio deputado ou senador chega na terça para trabalhar e na quinta ele está indo embora. Então ele não vive aquilo lá como se fosse dele, até porque ele sabe que é um exercício de 4 anos ali, né? Então, e nas empresas não. A empresa precisa de uma equipe comprometida, uma equipe tal. Aí eles criam lá um novo vínculo, um novo tipo de relação que coloca o cidadão, o trabalhador, a olhar a empresa com outros olhos. Por que eu vou me matar por causa dessa empresa aqui? Sabe? Então, a gente sabe quanto é que ele acha que um setor pode ganhar. Algumas migalhas em cima de cada trabalhador. Mas as empresas, às vezes, não sabem quanto é que estão perdendo em produtividade. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui, daquela reforma que teve recentemente. Não, você então contrata aí o cidadão que passa a ser, não mais teu funcionário na empresa, ele passa a prestar serviço para essa empresa. Oh, que ideia legal, né? Só que na prática, o cara que antes era funcionário da empresa, vivia a empresa, amava a empresa, ele passa a ser um prestador de serviço que olha a empresa da seguinte maneira: isso aqui não é meu, eu só sou prestador de serviço aqui. Perdeu produtividade, perdeu comprometimento, perdeu foco, empenho, as coisas que antes existiam. Então, na prática, o legislador não pensou que a relação aqui, de verdade, que é do empregador com o empregado, não é como lá onde ele trabalha, que é o Congresso Nacional, de quem não se exige nada, e se você também não fizer lá muito bem o salário vem. Então, é um cara legislando, vivendo uma realidade, legislando para quem, de fato, rala, que não é só empregado, não. Hoje em dia precisa ser um pequeno, médio, principalmente, empregador aqui no Brasil, meu amigo. Agora, a parte que lhes concerne, que é ser o governo facilitador, não, eles estão de olho em altas arrecadações, batem recordes todos os anos, enquanto que o empregador e o empregado estão aqui se matando tentar pagar as contas em dia. Não está faltando ali no legislador um pouco de dose de realidade, doutor Valmir, sabe? Laércio, você abordou com muita felicidade o que eu defendo no meu dia a dia, que é uma parceria, né? Nós vivemos tempos em que havia um antagonismo entre o empregado e o empregador. O empregador via o empregado como uma fonte de receita, de enriquecimento, e o empregado via o empregador de forma demonizada, que sugava a sua saúde sem nada a devolver. Nós ultrapassamos essa fase e vivenciamos uma fase que é essa que você falou, de engajamento, em que um olhava para o outro e via que eles eram parceiros, que todos tinham direitos e obrigações. E quando o Congresso legisla sem saber a realidade, muitas vezes pautado pelos interesses de grandes empresas, porque os interesses lá não são dos pequenos, dos médios empreendedores, não. Lá representam as grandes corporações, né? Elas que muitas vezes elegem os seus deputados, elegem os seus senadores, para que eles possam atuar no interesse deles, e não da população, e não dos trabalhadores, e não do pequeno empreendedor, do pequeno empresário. E acaba criando novamente, resgatando
esse antagonismo que prejudica. Eu acho que as coisas caminham bem quando você se sente importante nessa engrenagem, né? E da forma que eles legislam, eles acabam jogando um contra o outro, e com isso nós vamos voltar ao passado, em que um olhava para o outro com desconfiança. Então você foi muito feliz na sua abordagem. É exatamente esse o sentimento que eu tenho como cidadão aqui. Aqui fala um cidadão que vê todo esse movimento, e muito triste eu percebo que há em marcha um retrocesso por parte de alguns deputados, por parte de senadores, que não veem o conjunto da obra, que não se interessam pela população, pelos empresários, pelos pequenos empresários, pelos trabalhadores. Não, vão lá para legislar no interesse das grandes empresas. E isso é muito triste. É muito triste. Mesmo porque, Daécio, eles foram eleitos com o voto do povo, das pessoas, né? E na hora que lá chegam, o compromisso não é com o contingente da população, e sim com o segmento da população. Existem exceções, mas são tão poucas e andam tão caladas que dá para generalizar praticamente e dizer praticamente todos são iguais, e quando não são, são no mínimo omissos, né? Mas enfim, agora essa ideia aqui é a ideia central da reforma, ou isto aqui é apenas uma ideia entre outras tantas nessa discussão do projeto no Congresso, hein, doutor Gomes? Bom, veja só, Daécio, nós estamos ainda na fase de prospecção, de levantamento de ideias, de propostas. Então, a que mais chama a atenção e a que mais é preocupante é essa questão de suprimir, de retirar direitos, né, para que a gente possa penalizar mais os trabalhadores. Então, nós teremos por aí muitas novidades que não serão boas, seja para o trabalhador, seja para o pequeno empresário. É muito triste, né, quando a gente vê que quem foi eleito para nos representar vai para o Congresso para legislar em desfavor da nossa população. Então, ainda não dá para a gente definir quais são, porque, como disse, eles ainda estão no campo dos debates, né? Mas certamente boa coisa não virá. Até porque os números, Daécio, provam que todas as intervenções que foram feitas desde 2017, quando foi promovida a grande reforma trabalhista, nada de bom aconteceu. Nós aumentamos o número de desempregados, nós aumentamos o número de empresas com dificuldade excessiva. Então, tudo que está sendo feito não está sendo de grande valia para o dia a dia das pessoas. A única coisa, o único setor que a gente vê que vai bem é o de governo, porque ele bate recorde todos os anos, e um outro setor que vai bem, por exemplo, é a Câmara dos Deputados, onde tem um presidente lá com uma verba na mão maior que vários ministérios, né? Ali tem dinheiro sobrando e a coisa está indo bem. Fora isso, está todo mundo no mesmo tacho, né? Essa aqui é a verdade. Hoje em dia, a gente vai dizer, ó, o empresário, o trabalhador estão no mesmo, proporcionalmente diferentes, claro, mas todos estão sendo fritos no mesmo tacho. Não adianta você dizer, eu sou empresário, eu não sei o quê. Cara, você está fritando junto. Com certeza. Né? Acorda, você está fritando junto. É lamentável. É muito triste, né? Ver que a gente não se sente representado. Eles não vêm nos perguntar o que é melhor, ouvir a população. Não, simplesmente eles se pautam lá por alguns interesses e votam de acordo com esses interesses, totalmente à margem sem ser redundante, dos interesses da grande população. De que a quem interessa ter uma das partes do bolo enfraquecida. Por exemplo, quando a gente vê que em dezembro vem o 13º salário e o dinheiro circula, todo mundo o cara tem que pagar o 13º, mas o dinheiro circula mais e todo mundo ganha um pouco mais. O que significa isso? É ruim, é tão ruim assim, né? Agora, a mordida do governo, sim, essa aí vai lá para Brasília e depois vira emenda parlamentar secreta, coisas assim, e esse dinheiro, então, é comandado deste jeito, arrecadado com forte pressão, em altos valores e devolvido em serviços em baixa qualidade, quase sempre, né?
Doutor, isso é para quando, hein? Eles estimam lá quando é que esse projeto passa pelo Congresso Nacional de modo a virar lei? Olha, eu imagino assim, que isso sai do governo, que a iniciativa ou é diretamente do governo ou dos seus líderes nas duas casas, Senado e Câmara, né? E esse projeto vai demandar um debate gigantesco, né? Eu espero que aqueles que possam avaliar se levantem contra esses projetos, essas emendas, porque no seu bojo elas trazem prejuízos tanto para o trabalhador quanto para o empresário. Então, não dá para a gente definir qual o tempo de debate isso levará. Mas eu espero que o debate seja bem aprofundado e que as garantias de ambos os lados, trabalhador e empregador, possam ser preservados. E o grande ataque deve ser feito contra a carga tributária impagável que o Brasil hoje convive. Então, essa, na minha visão, é a grande temática do debate. Não é suprimir direitos, não é sim como fazer para reduzir os tributos que hoje penalizam sobremaneira as empresas. Daércio. Eu faço aqui uma aposta de que não vai ser o ano que vem. Se for no ano que vem, só depois de outubro. E a razão é simples. É um ano eleitoral. Em primeiro lugar, você não tem esses congressistas aqui focados nos assuntos do Congresso. Os caras estão em suas bases cada vez mais. O negócio deles é buscar votos nas suas bases e tudo mais. Quer dizer, a atenção para o Congresso o ano que vem vai ser bem baixa. Em segundo lugar, porque que deputado e o presidente da República, ou o presidente da Câmara, seja onde for, vai sair defendendo em ano eleitoral a bandeira de acabar com o 13º férias? Não vai. Ele não vai fazer isso no ano eleitoral. O prejuízo seria enorme. Daí eu acreditar, aliás, ter certeza que isso não acontece antes de outubro do ano que vem. Agora, talvez no mês seguinte à eleição, eles façam isso, né? Porque tem muito disso. Lembra daquele que falou? Porque vão sequestrar a poupança do povo. O meu adversário, se ele ganhar, vai sequestrar o dinheiro que o povo tem na poupança. Quem que fez isso? Ele mesmo, um mês depois que se elegeu, o senhor Fernando Collor de Mello. Correto. Lembra disso? Exatamente. Sacana. Exatamente. O seu raciocínio, olha que tristeza. Você, de caso pensado, não se faz andar a reforma, porque na realidade os congressistas sabem que elas prejudicarão as partes. Então, nós vamos retroceder um pouco, vamos ganhar a eleição quem tem pretensão de se candidatar, se reeleger, e depois sim nós vamos atacar essas pessoas novamente, né? Então é mais triste, porque você percebe que é de caso pensado, né? Não é uma questão de se avaliar o momento e dizer, olha, isso não cabe, não é assim, nós penalizaremos tanto o trabalhador como o empregador. Não, não é isso. Eles já têm em mente uma ideia que só retrocederam em razão do momento eleitoral que se aproxima. Então você disse com muita profundidade. É triste isso, né? Essa constatação de que eles agem sempre pensando naquilo que é mais interessante para o grupo. Doutor, muito obrigado pela sua gentileza, muito que eu queria tê-lo aqui no programa, e a ocasião mais apropriada foi esta, porque nesse momento a gente precisava de alguém com profundo conhecimento nesta área, e aí inevitavelmente eu disse, procure o Dr. Valmir Caírio, advogado de uma especialidade enorme, uma experiência vivida, inclusive dentro do próprio serviço público na área trabalhista, e por isso mesmo abalizado para falar sobre esse assunto, que por enquanto, eu repito, está no Congresso Nacional. Por lá vai ficar meio engavetado, meio a passos de ganso, certeza, o ano que vem, mas depois eles mandam o boleto pra gente, viu? Logo após as eleições, vocês podem ter certeza. Muito obrigado, doutor Valmir, tenha um bom dia. Daércio, eu que agradeço mais essa oportunidade, eu estou sempre à sua disposição. Eu acho que a gente democratizar a informação é importante, faz com que as pessoas saibam quais são os seus direitos, mas também quais são as suas obrigações. Então, é importante, toda vez que você entender que eu possa contribuir para a democratização da informação, eu estarei à sua disposição e dos seus ouvintes,
e telespectadores. Muito obrigado. Bom dia, um abraço. Igualmente. Conversei com o advogado Dr. Valmir Carrilho.